Eu conversava com um paciente meu que está buscando o emagrecimento, que às vezes o ato de pedir a comida ali pelo aplicativo, geralmente do iFood ou outro do tipo, às vezes é mais prazeroso do que a comida em si. E isso acaba sendo mais reforçador, mais viciante do que ali propriamente saborear a comida. Olha o risco, olha o problema que esse acesso fácil que a gente tem hoje em dia se tornou para muitas pessoas. Esse paciente meu, inclusive, já conseguiu perder mais de 20 quilos com mudanças de hábitos, com a compreensão mais fina dos porquês que ele ficava sobre o reforço desse tipo de comportamento. Então o que acontece? Às vezes você entra no aplicativo e começa a fuçar ali, começa a fuçar, vê aquele monte de comidas que geralmente as imagens são muito mais bonitas do que a comida em si, e aquilo vai aumentando o seu nível de dopamina, o seu nível de satisfação só de ficar olhando aquilo, e você acaba caindo na cilada de pedir a comida X, Y, Z. E aí quando chega e você come, depois bate até um arrependimento, uma culpa, aquilo nem estava tão bom assim, e você, poxa vida, por que que de novo eu furei a dieta? Por que que de novo eu pedi mais comida, sendo que eu podia comer uma comida saudável em casa, sendo que eu podia economizar muito dinheiro? Uma angústia desse meu paciente era que quando chegava a fatura do cartão de crédito dele, estava lotada de iFood, de fast food, sendo que ele poderia ter economizado muita grana. Então, primeiro que tem essa questão do vício, da compulsão por ficar comprando, por ficar gastando, aquilo gera prazer. E olha só o detalhe, isto alivia a ansiedade, isto alivia sintomas depressivos. Quando você entra no aplicativo e aquilo é prazeroso, e aquilo gera satisfação, naquele momento, muitas vezes você estava deprimido, você melhora um pouco. Naquele momento você estava ansioso ou pensando em coisas ruins da vida, olha, aquilo acaba sendo bom, só que não resolve. Aquilo diminui um pouquinho a intensidade do problema, mas se não tratar a causa, a raiz do problema, aquilo vai continuando. E da onde vem esse problema? Da onde isso vem? Olha, nós vivemos num país capitalista e as empresas querem vender, as empresas querem lucrar. Tá tudo bem, não estou aqui questionando isso, mas a gente entender os mecanismos que está por trás disso ajuda inclusive a gente melhorar os nossos comportamentos. Então a gente é bombardeado de estímulos o tempo todo. Você está aqui no TikTok, você está no Instagram, você está andando na rua, tem ali o outdoor, tem propaganda do hambúrguer XYZ, da pizza mais gostosa, e aí isso vai gerando vontade, gerando necessidade na gente, necessidade que às vezes a gente não tem, mas que aquilo é criado para nós. Um problema grave que isso gera também é o custo financeiro, que eu acabei de falar, e também a obesidade. A gente sabe que a OMS considera a obesidade como uma doença. Estar acima do peso cronicamente vai trazer diversas complicações, além da estética, né, que muda, e muitas pessoas ficam infelizes, né, com o rosto, com o próprio corpo. Então, conseguir equilibrar a alimentação junto com a atividade física é um fator determinante, né? Inclusive para questões de sucesso profissional, sucesso em relacionamentos. A gente tem uma questão da imagem, né? É muito importante, não tem como negar isso. Mas claro, o mais importante é a questão de saúde. E quais são os principais transtornos que estão relacionados à comida? Os transtornos alimentares propriamente ditos, né? Bulimia, a anorexia, a ansiedade, como eu falei, pode gerar esse comer compulsivo, né? Essa necessidade de comer para aliviar as angústias, para aliviar. Toda vez que a pessoa tem um problema, ela vai lá e come. É um comer compulsivo, né? Porque aquilo alivia no momento, mas não resolve.
O uso excessivo de álcool, por exemplo, bebida alcoólica também pode entrar nisso como modo de aliviar a ansiedade, mas acaba gerando mais problema, acaba, né, consumindo mais caloria, aumentando o peso também com o álcool excessivo. A depressão também pode fazer com que a pessoa tenha mais necessidade de comer, às vezes ela sai menos de casa e o modo dela se sentir melhor é comendo. Então existem vários transtornos psicológicos que podem contribuir com esse comer exagerado, esse comer compulsivo, esse ficar pedindo comida o tempo todo, além, como eu disse, dos estímulos excessivos que nós temos por aí. A gente vence isso construindo hábitos saudáveis, modificando esses comportamentos. Então, no momento em que a pessoa está ali ansiosa, está em casa, né, num tédio, e ela começa a mexer no aplicativo para pedir comida, ou liga na pizzaria, etc e tal, é o momento dela levantar e ir, por exemplo, fazer uma caminhada, tomar água, pegar um livro para ler, conversar com alguém, ligar para alguém que ela gosta, jogar um videogame e fazer uma atividade física. Ela tem que desfocar, a treinar o cérebro, se acostumar a não repetir aquele comportamento. E aí, claro, vai ter vezes que vai falhar, vai ter vezes que não vai dar certo, mas é um treinamento comportamental, de você se acostumar a lidar com aquela frustração, com aquele pico de ansiedade, sem que tenha que resolver aquilo com comida, sendo que tenha que resolver aquilo, apagar aquele fogo de uma forma errada. E aí na terapia é onde a gente vai entender melhor a origem daquilo, as causas daquilo, os possíveis traumas relacionados a esse comer compulsivo, da onde que a pessoa foi formando esses hábitos, né? O que na infância de repente contribuiu para esse problema com a comida propriamente dito, né? O que na casa dela, nas relações dela favorecem que ela acaba construindo, né, esse tipo de comportamento e não construindo outros que podem ser agregadores, que podem ajudar a vencer isso. Então não é fácil mesmo, os estímulos são muitos, a dificuldade dessa alimentação saudável, de fazer atividade física regrada, né, quase que diariamente, é uma construção árdua, difícil, mas pensa aqui comigo e talvez a dica de ouro desse vídeo esteja no que eu vou falar agora. E uma coisa que eu uso para mim, muitas vezes eu ficava me questionando isso de ir para academia, ficar lá pegando peso, feito um doido, fazendo força, né? Inclusive eu entrava em questões assim um pouco neuróticas de para que eu vou ficar pegando peso aqui, fazendo força, se um dia eu vou morrer mesmo? Para que esse negócio de ficar mais forte, né? Aí eu comecei a questionar, né, o quanto que isso é se sabotar. O quanto que, por exemplo, eu não questiono de ficar aqui no sofá fácil, 1 hora, 2 horas, 3 horas assistindo uma série. A gente perde fácil 30 minutos, 1 hora do dia ou mais aqui assistindo vídeos curtos. Por que a gente não questiona isso também? Por que a gente só se lamenta, só entra em crise quando a gente precisa ir para uma academia, para uma atividade física? Então fui trazendo isso para a minha vida. Veja, o que é para mim passar 1h30 dentro de uma academia? Eu passo fácil 1h30 batendo papo com um amigo, jogando conversa fora. Por que eu não posso investir em mim? E aí, independente da estética, independente se eu vou ficar bonito ou não, receber elogios ou não, a minha saúde, essa relação próxima comigo mesmo de autocuidado. Porque no final das contas estamos falando de autocuidado. Se você chegou até o final desse vídeo, entenda que o principal aqui é autocuidado. O comer de forma saudável é um modo de se cuidar. É uma forma de autocuidado. O ir para a academia, sei lá, 3, 4 vezes por semana, pelo menos, sair para fazer uma caminhada, é uma forma de autocuidado com seu próprio corpo, com sua saúde. É um investimento em você a curto, médio e longo prazo. E aí isso só você pode fazer por si mesmo. Eu posso te ajudar enquanto psicólogo, eu posso te motivar, eu posso te ensinar caminhos, eu posso facilitar essa sua jornada. Mas a principal energia, a principal força vem de você. Então me conta aqui,
qual é a sua principal dificuldade de se manter firme na atividade física e o comer saudável? O que te